com muita alegria que eu convido a doutora Luciana Cury. Era um desejo já antigo de trazê-la ao Amazonas para falar um pouco sobre a FPI, sobre a fiscalização preventiva integrada, sobre o trabalho do Fórum. O Fórum Baiano, que já existe desde 2012, né, Luciana? Ele tem Isso. o dobro de tempo de vida do Fórum Amazonense, que foi instalado em 2016. Então, a gente tem muito a aprender com vocês e é um prazer ter você aqui. Eu queria que você viesse ao Amazonas para, inclusive, para um curso, né, para explicar como que vocês fazem esse trabalho maravilhoso de fiscalização, mas essa pandemia não permitiu e a gente tem essa oportunidade de te ouvir aí de Salvador e aprender um pouco com você, aprender um pouco com toda a sua experiência, tanto na regional da Bacia do São Francisco, né, que você é promotora, que coordena, tanto com isso, como também com o seu trabalho no fórum, que eu acho que é o nosso foco aqui. Mas eu queria deixar essas duas pontas, né? Tanto o trabalho de fiscalização, que é mais ligado à questão ambiental mesmo, como o trabalho do Fórum de Combate aos Agrotóxicos. E eu já falei demais, eu quero ouvir você. Diga pra gente como é que o Fórum atua, como é que é o trabalho de vocês. Primeiro, boa noite, né? Cumprimentar a nossa querida promotora, aguerrida, muito querida no Fórum Nacional e por todos os fóruns estaduais. A gente tem uma satisfação muito grande de estar aqui recebendo esse convite, né? Do CEAF aí, do nosso Ministério Público, né? Do Amazonas. A gente fica muito feliz e sabe do trabalho de tanta importância que é feito aí. E tantos colegas valorosos que a gente tem, né? E a Aurelia é uma delas, né? Que nos orgulha de fazer parte do Ministério Público. É muito querida e todos que possam acompanhar e acompanham o Fórum Nacional sabem que é verdade, não há nenhum pontinho a mais aqui no que eu estou dizendo, né? Do trabalho maravilhoso que é feito aí para a Aurelia e que a gente tem a satisfação de compartilhar. Agradecer muito também a todos do fórum, né, do Amazonas. A gente sabe da importância desse fórum, que chegou com força nas alternativas e no trabalho voltado para as ações de agroecologia, de alternativas, né? Que alternativas nós temos, então, para viver num mundo mais sustentável. E não é à toa que a gente está vivendo esse momento hoje, que o mundo está parado para pensar sobre essa situação que estamos vivenciando hoje, né? A situação de pandemia nos convida a avaliar. O momento é muito grave e a gente precisa pensar as causas das questões. Claro que temos que resolver os problemas, enfrentar os problemas, buscar soluções, mas temos que pensar de forma sempre mais reflexiva sobre as reais causas. E está mais do que comprovado que essa insustentabilidade, né, que nós vivemos, ela, de fato, ela nos causa, assim, muitos problemas, com muitas consequências. E essa questão desse desequilíbrio ambiental, né, ele está altamente relacionado com o momento que a gente está vivendo, em várias frentes, desde a questão do trato com os animais, né, a própria questão da forma do uso intensivo de agrotóxicos e produtos outros que são... me esqueci o nome agora, como é que fugiu o nome aqui? Que são usados também na agricultura, além dos agrotóxicos, né? Mas, enfim, todo esse sistema de desequilíbrio, né, de desmatamento, todas as questões de mudanças climáticas, enfim. E a gente vê a contramão disso acontecendo, né? Ao invés da gente estar vendo políticas que sejam mais efetivas na proteção, fertilizantes, que eu ia dizer. Então, o uso de fertilizantes e agrotóxicos, e a palavra sumiu na hora. Mas a gente não tem problema, a gente vai atrás dela. E nós temos essa preocupação muito grande de pensar também nessas causas. E o trabalho que o Fórum, né, Amazonense está fazendo é um trabalho que está muito voltado para essas alternativas, como a gente pode viver de forma mais equilibrada, inclusive sob a perspectiva do consumo de alimentos mais saudáveis e também sem prejudicar o ambiente. Então, toda a temática de agrotóxicos, ela envolve necessariamente as áreas de saúde, a área do meio ambiente, a área do consumidor. São várias áreas que estão interligadas. Então, essa temática é uma temática que nos convida a refletir e a atuar de forma firme, conhecendo cada vez mais as questões, buscando informação, né, de forma muito segura e confiante,
em profissionais, em técnicos e também em entidades que fazem da sua vida inteira, né, um trabalho de produção de fato sustentável para que a gente possa aprender. Então, o Fórum Baiano, já entrando aí na questão, né, trazida pela nossa brilhante colega, a gente começou o trabalho em 2012 e, na verdade, por iniciativa do nosso presidente do Fórum Nacional, né, do nosso coordenador do Fórum Nacional, doutor Pedro Serafim, que é, assim, muito querido, nós temos muita gratidão, todos nós, né, dos fóruns estaduais, por ele, pelo incentivo que tem dado, e ele que inaugurou o Fórum Baiano, ele que instaurou o Fórum Baiano, articulando, na verdade, os ministérios públicos, e eu tive, assim, a felicidade de estar como adjunta dele. E quando ele não pôde mais continuar, então houve, obviamente, uma continuidade do trabalho, e nós fizemos depois outras eleições, e tive a felicidade de ficar. Mas nós trabalhamos de forma muito harmonizada com os outros ministérios públicos e com os outros ramos do próprio MP. Então, assim, o Ministério Público Estadual, ele não tem apenas o Ministério Público do Meio Ambiente, né, que é a minha participação nisso, mas a gente envolve a área do consumidor nesse trabalho e também a área da saúde, a gente tem procurado envolver. A gente sabe que é um pouco mais difícil o Ministério Público, diante de tanta demanda que tem na área da saúde, conseguir também se voltar para esse tema, mas é uma luta que a gente tem travado e buscado que todo, né, o MP brasileiro possa se voltar. Por outro lado, existem muitas instituições de saúde, né, nos fóruns. Então, a gente tem muitas, aqui no Fórum Baiano, a gente tem muitas instituições de saúde e que dão muito respaldo para as atuações, para uma concepção dos impactos efetivos, né, dos agrotóxicos na saúde. E o Fórum Baiano tem tido, assim, uma máxima de que não existe uso seguro de agrotóxico. É, assim, um consenso do colegiado. Por mais que existam medidas sendo feitas dentro do que é previsto pela legislação, a gente tem o entendimento de que ainda existem riscos, né? E que esses riscos eles precisam ser divulgados para a população, para que as pessoas possam saber se elas querem trabalhar usando agrotóxico ou se elas. Porque agrotóxico é veneno, não tem outro nome aqui no Ministério Público da Bahia e também no Fórum Baiano, a gente tem esse entendimento, né? Então, a gente não concorda de modo algum, por exemplo, com a proposta de mudança da lei para defensivo, a gente não concorda de modo algum com as alterações da legislação que estão sendo feitas, né, no Congresso. Então, a nossa atuação aqui, ela é muito semelhante à atuação que vem sendo desenvolvida na perspectiva do Fórum Nacional, de trabalhar com a versão da tutela, né, de acompanhar casos que acontecem na Bahia e de dar seguimento, acompanhando, como também a gente tem atuado bastante na questão da informação. Com esse princípio do direito à informação para toda a população, tanto para os agricultores e agricultoras, quanto para a população saber os riscos de consumir um alimento com possibilidade de ter resíduos de agrotóxicos, e esses resíduos, ou até com probabilidade de resíduos de agrotóxicos, e até às vezes comprovadamente com resíduos de agrotóxicos, a população precisa saber dos riscos à saúde e o consumidor precisa saber os produtos que está consumindo. Então, assim, não tem como a gente fazer um trabalho desarticulado do outro, é assim que o Fórum Baiano tem procurado agir, e também focado muito nessa questão do direito à informação. Então, a gente tem um site que tem colocado as informações para a população se informar. Inclusive, a gente convida todos que quiserem acompanhar aí, o site é Fórum Baiano de Pode Combate aos falar. Agrotóxicos. Fórum Baiano de Pronto. Combate aos Agrotóxicos. A gente convida porque tem sempre, assim, vídeos interessantes, material que é produzido sobre o tema. A gente, mesmo a nível nacional ou de outros locais, a gente tem colocado. E isso é muito importante para que a comunicação e a informação, ela surta os efeitos, né? Então, a gente tem provocado os órgãos quando a gente recebe qualquer denúncia. E estamos também elaborando um dossiê que vai sair esse ano, que é o dossiê baiano de agrotóxicos, mostrando os problemas dos agrotóxicos na Bahia. Tem várias áreas interessantes, as questões dos impactos ao ambiente, os impactos à saúde, a questão da agroecologia e as experiências na Bahia. Então, a gente tem procurado atuar fazendo formação continuada de todos os representantes, dos movimentos sociais, articulando as entidades não governamentais com as entidades das universidades e com os órgãos públicos. Agora, aqui na Bahia, a gente já decidiu desde o começo que só poderiam participar do fórum as entidades, né? Esse objetivo da live aqui
além de trazer informação para todo mundo que está ouvindo a gente também quer produzir conteúdo para o Centro de Aperfeiçoamento Funcional. Então, eu acho que a grande dessa, principalmente para os colegas do interior do estado do Amazonas, é falar sobre essa parceria do Fórum com o programa FPI. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, pode falar também do programa. O nosso tempo não é muito longo, a gente tem só uma hora para falar sobre tudo, eu sei que é muita coisa, mas eu queria plantar essa semente da fiscalização preventiva integrada, porque eu acho que seria tão bom para o nosso fórum e também para o Ministério Público, porque a gente às vezes não consegue chegar, tem aqueles municípios muito distantes, a sede do Fórum Amazonense, a gente tem um problema no sul do Amazonas muito sério com o desmatamento, com a expansão da fronteira agrícola. E eu vejo a fiscalização preventiva integrada, o programa FPI, como um programa muito exitoso, porque justamente, você vai falar um pouco mais para a gente, mas eu sei alguma coisa sobre esse trabalho articulado de levantar informações sobre os municípios, com todos os órgãos de fiscalização, isso vai fazer uma diferença. Inclusive para informar também, porque tem a questão da fiscalização, mas da informação principalmente, e de dados. Eu, inclusive, parabenizo o Fórum Baiano por esse dossiê. Eu não sei quando nós vamos poder ter um dossiê no Amazonas, mas eu acho que para a gente ter essas informações, precisa de um programa como a FPI. E agora a minha pergunta para você é como é essa parceria do Fórum e o que é a FPI? Bom, a FPI é um programa que existe, assim, eu tenho muita felicidade, né, de poder ter começado desde o início do programa, na concepção dele, trabalhando sempre com a ideia do aperfeiçoamento dele. A gente nunca diz, né, e realmente ele não está pronto e acabado, porque nada está pronto e acabado, e ele tem sempre o que aperfeiçoar. Então, sem dúvida, fazendo um programa FPI aí, implantando na nossa terra maravilhosa aí, né, no Amazonas, a gente vai ter, com certeza, aperfeiçoamentos. E aprendendo também, claro, com os problemas e as dificuldades, né, do caminho, para a gente poder sempre estar acertando. O programa FPI acontece na Bahia desde 2002. E ele teve início, né, então são muitos anos. Eu acho que esse já é um dado muito relevante, porque um programa continuado com tanto tempo de atuação já merece, assim, eu acho, né, realmente um destaque em ser exitoso só por conseguir aglutinar os órgãos e entidades e fazer com que todos se percebam e dialoguem sobre essa realidade e discutam sobre os caminhos a serem seguidos para a mudança dela. Então, eu acho que isso, de fato, é uma coisa muito positiva. Não é fácil, né? A gente também vai falar um pouquinho aqui das dificuldades, para a gente tentar ver também como a gente pode superar essas dificuldades. Então, esse programa começou em 2002, a perspectiva ia na Bacia do São Francisco, né? Eu estive na coordenação do Núcleo do São Francisco de 2001, formalmente de 2002 até o início desse ano, né? Então, assim, foram 18 anos dos meus 20 anos de MP formalmente atuando na Bacia do São Francisco e continuo hoje com a minha promotoria regional ambiental, porque a Bahia fez uma atuação importante, que eu destaco sempre, aproveitando que a gente tem colegas aí, né, da Amazonas, para a gente poder destacar a importância dessa regionalização. A gente deu um salto de qualidade na Bahia muito grande, com um território amplo também, né, e com dificuldade de atuação em vários lugares. Então, a regionalização permitiu que essa especialização na área não ficasse sempre que tem um promotor que não está presente, possa fazer essa atuação continuada, que é uma atuação pensada no território, pensada por bacia hidrográfica. Isso nos ajuda muito no enfrentamento das questões de forma mais estruturantes. Então, esse programa, ele, quando teve início, foi pensando em como é que a gente vai mapear os problemas que acontecem na bacia e, a partir daí, fazer um diagnóstico para atuar. A bacia na Bahia tem 115 municípios. Então, agora mais 2, de 117, né? Então, como a gente vai gastar um tempo enorme para poder fazer esse diagnóstico e só depois a gente tomar uma medida? Então, a gente pensou, vamos então fazer um trabalho que seja diagnosticando e tomando medidas, diagnosticando e tomando medidas. Isso foi a partir de uma experiência do CREA, inclusive, porque o CREA sempre desenvolveu trabalhos, né, de FPIs pontuais, ou seja, a FPI do Carnaval vai fiscalizar
os lugares lá, as arquibancadas dos camarotes do carnaval. FPI das casas de show. Então, o CREA sempre fez assim, juntando alguns parceiros no trabalho, e fez operações da FPI. E a gente viu que a gente precisava de um programa, porque a bacia ela é impactada por múltiplos vetores de degradação, não apenas um. Então, não adianta a gente. Não vamos fazer um trabalho de resíduos sólidos em tudo, para depois voltar para fazer esgoto, para depois voltar para fazer abastecimento de água, para depois voltar para fazer agrotóxico, para depois voltar para fazer mineração, para depois voltar para fazer desmatamento. Não. A gente precisa pensar quais são os múltiplos vetores de degradação de uma bacia, e a gente precisa, então, ter os órgãos que têm atribuição, competência para atuar naquelas áreas, inclusive os 3 ramos do Ministério Público participando, para que a gente possa envolver todos os atores, né, que têm responsabilidade para fazer esse diagnóstico e já adotar medidas imediatas. Então, o programa tem essa perspectiva de atuar e já adotar medidas. Com o tempo, os parceiros foram crescendo, né? Também a compreensão do que é proteger a bacia também foi melhorando, foi avançando, no sentido de que no começo nós tínhamos uma atuação formalizados, nós temos 29. E agora, com o novo termo de cooperação que está para ser assinado, vão ser 34 ou 35 parceiros, instituições. E aí foi crescendo exatamente na perspectiva de não serem só os órgãos oficiais, os órgãos públicos, né? Mas também outros parceiros que não têm só atribuição de fiscalização. Porque o programa de fiscalização integrada passou a ser compreendido numa visão mais ampla de diagnóstico, de levantamento de políticas públicas naquela área, de identificação do que a gente tem que proteger. Então, foram chegando parceiros que atuam na área não só do ambiente natural, mas também no ambiente do trabalho, no ambiente cultural. E aí nós temos a presença de parceiros para proteger os modos de viver e de fazer dos nossos povos tradicionais. Também o patrimônio histórico, né? Os prédios históricos da bacia, as cavernas, que são o patrimônio espeleológico, o patrimônio arqueológico. Então, a gente começou a atuar e a ampliar as frentes de trabalho. E com essas parcerias, né, a gente tem alguns lemas assim na FPI que são muito marcantes. Primeiro que as decisões são coletivas. O Ministério Público, ele coordena com outros parceiros, inclusive. O Ministério Público não coordena sozinho mais. Desculpa, teve interferênciazinha. Ele tem um trabalho que é plenamente voltado para articular os parceiros para decidirem coletivamente o que fazer. Então, nós decidimos o programa, nós aperfeiçoamos o programa, nós fazemos um planejamento em conjunto, nós decidimos a região que a gente vai trabalhar, nós decidimos os municípios que a gente vai visitar, e os desdobramentos são feitos a partir de decisões também coletivas. Então, essa questão de ser coletivo, e a gente tem uma máxima aqui, que todos os parceiros são igualmente importantes, isso também traz uma consolidação importante para o programa. E com a chegada do Comitê de Bacia do São Francisco, né, já há bastante tempo, mas com o apoio efetivo do comitê, inclusive com apoio financeiro, porque a gente contou com apoio, inclusive com convênios na época com o Ministério do Meio Ambiente, para fortalecimento do programa, e cada órgão faz a sua parte no sentido de buscar também ter apoio para uma série de ações do programa, mas o Comitê do São Francisco eu queria destacar que passou a nos permitir trazer também especialistas de áreas diferentes para agregar esse trabalho. E com isso a gente conseguiu ter especialistas que não são, inclusive, de órgãos necessariamente, mas são especialistas que atuam no programa, para que a gente possa qualificar a intervenção. Então, a gente tem, por exemplo, especialistas espeleólogos, a gente tem uma equipe que trabalha, né, de várias frentes com a questão da fauna, enfim, para cuidar dos animais, enquanto a gente faz a campanha educativa de devolução, inclusive, dos animais, e também atua na questão da fiscalização. São 2, 3 mil animais que a gente consegue resgatar em uma etapa de 15 dias. Então, na prática, como é que o programa funciona, né? Ele funciona com um planejamento. Normalmente, nós temos 3 etapas no ano e nós fazemos uma atividade de campo de 15 dias, mas nós temos um trabalho continuado de ciclo do programa, né? Então, de aperfeiçoar o que a gente faz, o que a gente vai olhar de aquisitação, o relatório que a gente vai produzir, que é coletivo, que é integrado, a gente forma equipes de trabalho. Então, em algumas FPIs, em algumas etapas de campo da FPI, a gente já chegou a ter quase 200 pessoas em campo, trabalhando, né? De várias áreas e com 18, 19 equipes.
esse ano? Nós já realizamos Só para a gente ter uma 45 ideia. etapas. No ano. Um ano. Na Bahia, em um ano, assim, a Bahia começou o trabalho em 2002 e a gente passou a ter 3 etapas por ano no São Francisco. Depois, há um tempo para cá, a gente passou a ter 2, porque passamos a ter uma em outra bacia baiana, né? Uma bacia baiana que já usou a metodologia e os parceiros para a bacia do Paraguaçu. Mas existem outros estados que, para nossa grande felicidade, a FPI hoje é um programa que já cobre, né, os estados da Bacia do São Francisco, que tem uma quantidade maior de municípios. Estão fora ainda Goiás e também o DF, mas que tem assim um pedacinho, né, de afluente do São Francisco, que a gente ainda tem a meta de chegar lá. Mas Alagoas entrou em 2014 no programa, Sergipe em 2016, Minas em 2017 e Pernambuco em 2018. E assim, os colegas são maravilhosos. Inclusive, eu mandei para eles o nosso card. E não sei, inclusive, se eles estão aí, eu quero cumprimentá-los, porque são colegas maravilhosos dos diversos ramos, inclusive do Ministério Público Federal, que tem procuradores super aguerridos trabalhando também com a gente nos estados. Esses colegas, inclusive, disseram: estamos todos aí para fazer o da Amazonas funcionar, vamos fazer FPI lá. Que maravilha! Já se colocaram à disposição para a gente ir trabalhar a metodologia. Aí todos estão animadíssimos, né? Bom, mas esse foi o trabalho. É muito grande, não é, Luciana? Para você fazer acontecer. Quanto de preparação? Eu queria que você desse assim, para os promotores que estão ouvindo a gente, para eles terem uma ideia da grandiosidade desse trabalho. Você já falou a quantidade de parceiros, já dá para ter uma noção. Mas para uma visita de trabalho, para organizar uma única visita. Uma etapa, né? A gente normalmente leva assim uns 3 meses, de preparação, de planejamento, né? Mas o ideal é que a gente consiga ter até mais tempo, porque a gente precisa mapear, a gente levanta demandas de vários órgãos parceiros, de entidades da sociedade civil, que são confiáveis e que são parceiras da gente, né? Como a Comissão Pastoral da Terra, entidades parceiras, inclusive algumas entidades agora, nesse novo termo de cooperação, vão ser também fazer parte do termo de cooperação. Entidades da sociedade civil agora vão entrar formalmente no programa, porque antes eram só parceiras da prática, mas agora vão estar com a gente parceiras do termo de cooperação, né? Isso é muito bom para a gente. A gente também quer avançar para as universidades, né? A gente já tem parceria das universidades, mas a gente quer avançar mais no sentido de que a gente poder trabalhar determinados temas, como desdobramentos. A gente tem muitos estudos, muitas pesquisas de mestrado, de ter final de curso de graduação também sendo feitas com o trabalho do programa, né? Existem alguns professores, inclusive, que participam com a gente sempre dando sugestões, mas a gente quer alguma coisa mais institucionalizada, né, das universidades. A gente já teve algumas reuniões nesse sentido e a gente vai partir para essa parceria também. Mas grandes especialistas aqui das universidades têm participado do programa e em alguns estados, como eu disse, né, alguns foram aperfeiçoando e já estão até mais avançados do que a Bahia, né, em alguns pontos, claro. E é ótimo, porque a gente vai trocando, a gente também vai aprendendo um com o outro, a gente leva um grupo de um estado para o outro para poder ajudar. A gente tem um grupo, tem até um embaixador, que eu não sei se ele está aqui com a gente, que é Alberto do IBAMA. Ele é o nosso embaixador, então ele vai para todos os estados aqui, para poder ajudar a gente exatamente na formatação. Nós temos uma sugestão já no chat. Vamos começar pelo sul do Amazonas. Eu concordo. Tá vendo? Pois é. É a nossa área mais sensível. Pois é. Aí a gente tem que ter... aí a gente tem que ter exatamente esse desenho, né? De quais são as prioridades para atuar. E, assim, é muito importante essa visão também de a gente fazer um trabalho que seja de fiscalização e também ver as educativas também. Então, ao mesmo tempo que a gente faz trabalhos de fiscalização mais linha dura, em algumas situações, a gente já teve casos de interditar 40 empreendimentos de uma vez só, mas a gente também já teve uma interdição de 5 empreendimentos de uma vez só, mas a gente também já teve casos de
orientação apenas, e a gente faz agora na FPI também trabalhos nas etapas de campo, trabalhos de orientação, de educação, de orientação técnica de resolução do problema. E no final a gente sempre termina com audiência pública, porque a nossa visão é de prestação de contas para a população. Nós não podemos fazer nunca que o nosso trabalho seja um trabalho voltado apenas para nós, né? Mas nós temos o dever de prestação de contas. Então a gente convida, inclusive, a equipe de povos e comunidades tradicionais faz um trabalho muito interessante de verificar a situação da certificação, do território, de situação de saneamento, de habitação, conflitos que estejam vivenciando. E é uma forma também de mapear, né, essas comunidades e de identificar os principais problemas que elas estão passando e de ter um acompanhamento disso no futuro. Então, elas sempre prestigiam, é o nosso maior público, assim, da audiência pública, são os povos e comunidades tradicionais. Mas sempre também as prefeituras municipais, as secretarias de meio ambiente. A gente faz um evento no meio da etapa de campo, a gente faz um evento só com os municípios, né? Mas assim, eu queria destacar o trabalho dos agrotóxicos, né? Que é assim o nosso foco aqui, que eu acabei deixando para falar depois, exatamente para dar a ênfase, né? Na sua pergunta, como é que o Fórum e a FPI estão integradas? Na verdade, um ajuda o outro, né? Porque o programa FPI já tinha um trabalho de campo de fiscalização de propriedades rurais, tem aqui isso que identifica as questões de regularidade ambiental, dentre elas como está a situação do uso de agrotóxicos. E também visita revendas, né? Equipes de agrotóxicos que já visitavam as revendas de agrotóxicos. Então, existem quisitações, a gente tem instrumentos padronizados. Existe um sistema de informação, que por sinal a gente pode ceder tranquilamente, que a gente tem uma cooperação entre os MPs, né? Esse recurso foi com o recurso do Ministério do Meio Ambiente, na parceria, que foi conseguido. E a gente tem quisitações que foram dialogadas com todos os parceiros para ver o que é importante para cada órgão ter de informação naquele trabalho, para a gente poder padronizar. Então, a gente tem, por exemplo, quisitação para as revendas, tudo que tem que ser olhado. Quisitação para as propriedades rurais na parte de agrotóxico. Então, tudo isso fez a gente ter padronização para a gente poder gerar informação. Porque, acreditem, nós tivemos um livro que nós publicamos e está à disposição, inclusive, no site do Ministério Público na área de atuação, quem quiser conhecer um pouquinho mais. O Velho Chico? No site do Ministério Público. Eu aqui. A experiência da fiscalização preventiva integrada. Ah, tá aí, que legal. O Fórum Baiano. Merecem demais. Maravilha, merecem demais. É uma das razões para essa live. Eu fiquei encantada com o trabalho da FPI. E no Amazonas nós temos um estado gigantesco. E com uma dificuldade muito grande de transporte, para você ir de um município a outro. E isso se traduz também na dificuldade de fiscalização. Então, a necessidade de uma atuação conjunta dos órgãos aqui no Amazonas, ela é a primeira coisa. Até porque nós temos a DAF, por exemplo, que faz a fiscalização das revendas e tudo, dos estabelecimentos comerciais. A DAF tem pouquíssimos fiscais. Eles estão fazendo um concurso agora. A gente, inclusive, uma briga do fórum para que cargos específicos sejam criados para essa questão do agrotóxico. Mas a gente sabe que é uma luta e é difícil. Mas se você tiver um programa de fiscalização integrada, esses profissionais eles vão ter todo um respaldo. E aí você consegue fazer a fiscalização, você consegue fazer esse trabalho educativo, você consegue levantar esses dados. Porque até para a gente pensar numa ação voltada ao combate dos agrotóxicos no Amazonas, a gente precisa desses dados. E como é que a gente vai reunir isso sem uma fiscalização efetiva, sem ir lá no município, lá no sul do Amazonas, para saber o que está acontecendo, com uma equipe especializada, com técnicos. Então, eu vou levar essa proposta para a coordenação do meio ambiente aqui do Amazonas. E desde já agradeço vocês colocarem à disposição para ajudar, inclusive fornecer material, fazer esse convênio, né, esse trabalho, porque ajudaria muito o fórum, né? E eu percebo pela tua resposta que esse enfrentamento aos agrotóxicos com a FPI, ele ficou mais simples. Não que seja uma tarefa fácil, a gente sabe, mas ele ficou um pouco mais fácil, né? Inclusive vocês vão conseguir fazer esse dossiê graças a esse trabalho, né, que já é muito antigo. A FPI voltada a essa questão dos agrotóxicos também. Começou em que ano, Luciana? Desde o primeiro momento,
Não, é assim, desde o primeiro momento, só para assim, a gente ver como é que um alimenta o outro, como é que um ajuda o outro, né? Essa interdependência, na verdade, essa parceria que existe, esse apoio mútuo que existe entre o programa FPI e o fórum. Claro, como eu falei, tudo está sempre podendo melhorar, né? A gente sempre quer melhorar e a gente tem esse desafio. Mas até aqui, o que é que a gente vê de diferente? Desde o primeiro momento que a FPI começou, ela já trabalhava com as questões de agrotóxicos. Só que a gente trabalhava, assim, quando a gente foi fazer esse livro, que está aí, esse livro foi um trabalho de mais de um ano, né? E de muitas mãos. Vejam que tem, assim, só para quem está assistindo a gente, o pessoal dizia: você é doida, Luciana, vai querer fazer livro com não Vou sei quantas mostrar. pessoas. Ó, É, que lindo. É grosso, hein, gente? Olha o tamanho dele. é, foram 70 pessoas participando desse livro, né? Então, assim, foram oficinas de discussão sobre os temas, sobre cada tema. Inclusive, Pedro, nosso coordenador do Fórum Nacional, participou da parte de agrotóxicos, inclusive, né? Tentando entender aí como é que discutia os dados que a gente tinha. E o que a gente percebeu foi, quando a gente foi fazer esse livro, foi que a gente não tinha parâmetros das informações. Por quê? Porque cada técnico que estava em campo, cada colaborador elaborava o relatório de um jeito. Então, indo numa propriedade rural, a gente via que, assim, teve agrotóxico ou não teve? Estava regular em isso ou não estava? E se não tem a informação, significa o quê? Então, a gente viu que era muito importante padronizar. E a gente passou a fazer, então, quisitações que foram discutidas com todo mundo. Claro que vira e mexe a gente está dizendo, essa quisitação não está boa, vamos ter que reformular na prática, não está boa, precisamos melhorar. E olha que são quase 16 anos, 2002 para cá, 18 anos, né, do programa. Então, veja que a gente até hoje aperfeiçoa. Então, é isso mesmo, a gente vai estar sempre melhorando. Com a presença do Fórum como parceiro da FPI, o que é que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer com que outros parceiros de várias entidades diferentes participassem da equipe de agrotóxico, fazendo uma análise do cenário daquela região. Por quê, Aurelia? A gente não tem informação, né? Não sei a situação aí no estado. Acho que é importante vocês se debruçarem sobre isso. Mas, assim, na Bahia, a gente tem uma dificuldade do sistema, por exemplo, de informação. Quando a gente vai para a região, a gente tem que tabular os receituários agronômicos na mão. Então, tem região que a gente vai que a gente tabula 2.000 receituários agronômicos para saber quais são os produtos mais utilizados naquela região que a gente está fiscalizando. Então, a gente vai visitar aquela região, a gente mapeia os municípios antes, a gente sabe quais são e a gente vai fazer um levantamento do que é utilizado lá. Porque a gente vai verificar se eles estão, por exemplo, contidos na análise que é feita do consumo da água, dos parâmetros da portaria, né, consolidada 05, que está, inclusive, em mudança, né? Mas, enfim, a gente percebe, por exemplo, que a maioria dos agrotóxicos mais usados na região não estão contidos naqueles 27 da portaria. Então, tem lugar que a gente já visitou que os 10 mais usados não são avaliados. Em outros lugares, apenas 2 são avaliados, monitorados. Então, as pessoas estão consumindo a água, achando que a água está tudo dentro de parâmetros que são aceitáveis pela portaria. Só, primeiro que a gente já questiona os parâmetros, né? Que a gente sabe que comparado com os níveis internacionais, a gente tem parâmetros muito permissivos. Mas estão dentro do que está previsto, só que a gente está olhando agrotóxicos que não são os usados ali. Então, com a fiscalização integrada, a gente conseguiu reunir as informações do que é usado naquela região. A partir daí, você começa a ter monitoramento, desdobramento para todas as coisas. Então, você vai poder ter discussão para as prestadoras de serviço de abastecimento de água monitorarem aqueles agrotóxicos, enfim. Então, a gente faz um diagnóstico da situação da região com a equipe de agrotóxico. Então, isso nos permite ter aquele diagnóstico de se tem profissionais de saúde capacitados, se tem como está sendo feito o trabalho de monitoramento da água de todos os municípios, como está sendo a assistência técnica naquela região. Então, você vai ter um diagnóstico daquela região. E quanto mais a gente teve a participação de pessoas do fórum, ou pessoas que têm a mesma linguagem, né, e são parceiros do fórum também, a gente conseguiu qualificar o trabalho que é feito no diagnóstico, somando também, lógico, com a nossa equipe de campo, que é uma equipe que está também sempre preocupada em estar. A gente sempre tem reuniões para tentar aperfeiçoar. Além disso, a gente tem feito também o trabalho, então, integrando o trabalho da equipe de fiscais, que precisa ter, que é fundamental, o trabalho dessa equipe que se soma para fazer o diagnóstico, e o trabalho de educação e formação para os cursos técnicos, para as comunidades,
que a gente identifique que precisam de uma orientação para alternativas agroecológicas. Então, na última etapa, por exemplo, do programa FPI, a gente teve em Barreiras, que é muito consumidora de agrotóxico por conta dos grandes empreendimentos, que é o oeste da Bahia, né? E a gente Sim. sabe das grandes extensões de terra e do agronegócio forte que tem. Então, nós fizemos, assim, um evento muito importante, chamando na universidade, na UFOB, chamando os diversos estudantes, porque, inclusive, os cursos na UFOB e nas outras universidades, né, faculdades da região, são muito pró-agronegócio. E a gente precisa mostrar os problemas, os impactos que existem na saúde, no meio ambiente, né? Ninguém é contra ou a favor da atividade produtiva. A gente, no fórum, não é contra a atividade produtiva nenhuma. Mas nós precisamos alertar a população sobre os problemas e os riscos do consumo de alimentos que estejam com agrotóxicos. Então, é nosso dever, né? Então, o fórum acaba entrando nesse apoio também para agregar a um trabalho que a FPI já faz desde o começo. Faz muito bem, faz o levantamento, sempre tem o que aperfeiçoar, é o que eu digo sempre, né? A gente sempre tem o que melhorar, como um todo, né? Na FPI, no programa como um todo. Mas a gente vem num crescente. E, assim, casos emblemáticos, a gente tem casos, assim, muito importantes, né? Como, por exemplo, a região de Juazeiro, na etapa de 2010 que nós fizemos lá, nós tivemos 42 empreendimentos, casas de revenda de agrotóxico visitadas pela equipe de agrotóxico, e com o desdobramento, nós tivemos 40 ataques firmados com o Ministério Público para regularizar. Que E maravilha. nós conseguimos, maravilhoso, porque, inclusive, na volta, em 2012, quando a gente voltou para a região, nós tivemos a constatação de que 38 empreendimentos dos 40 tinham cumprido tudo que estava pactuado. Então, é um resultado também muito importante da gente valorizar, porque é diferente de chegar um caso, uma fiscalização, um TAC pontual, ou uma fiscalização específica. Mas é um movimento que se faz de regularização ambiental numa região que convida a todos a refletirem os problemas que estamos vivendo e todos a mudarem a sua forma de atuação para adequarem a uma regra, né, a uma realidade. Então, esse é um estudo de caso que eu acho muito interessante, como outros também que a gente está agora ainda na luta, mas a gente está conseguindo, né, vamos conseguir regularizar, que são situações de revendas na região de Bom Jesus da Lapa, que estavam com situações gravíssimas, né? E nós conseguimos ter, inclusive, TACs feitos que geraram várias campanhas de recolhimento de embalagens vazias, que é um grande problema, né? Que fica no campo, que são Polui reaproveitadas e que poluem o ambiente. Exatamente. E a gente conseguiu fazer TACs muito importantes. E também, como desdobramento, fizemos seminários muito importantes na região que já geraram demanda para vários outros círculos, né? De formação, para a questão da assistência técnica, para outras questões. E na região da Lapa, a gente teve um caso de um projeto de irrigação muito grande, com muitos produtores, né? E que, de fato, esse projeto tem um dreno que vai para uma lagoa e polui a lagoa, mata os peixes e a população, que é quilombola vizinha, é afetada por esse problema. E nós conseguimos fazer um trabalho com as equipes diversas que tinham se somando, a equipe de comunidades, junto com a equipe rural que visitou as propriedades do tóxico na banana, né? E junto com a equipe de agrotóxico, nós conseguimos integrar esses atores diversos para mapear a situação. Então, a gente conseguiu ter uma nota técnica que é muito importante para a resolução desse caso, porque ela consegue identificar a questão da produção, a questão das revendas lá dentro, a questão da lagoa que está sendo contaminada, com a comunidade que está sendo impactada. Então, essa nota técnica de Lagoa das Piranhas, ela é uma nota técnica muito importante, que eu ressalto assim. Nós fizemos recomendação, como desdobramento disso, para a Codevasf poder ir para o distrito de irrigação, ajustar esse dreno. Já tem o projeto feito, isso vai ser feito, né? E a gente já tem outras medidas para dar continuidade ao trabalho. Então, assim, você consegue ter um panorama um pouco maior da realidade, porque se um órgão ele atua sozinho, por melhor que seja o órgão, inclusive o MP, ele vai ter limitações. Então, a gente não consegue, a gente tem essa máxima, assim, e eu coloco isso sempre. Nós não nos bastamos, nós precisamos também dos outros e dos outros atores e outros olhares para
conseguir compreender a nossa realidade, que é multifacetada e que precisa dessa atuação mais global. Então, são apenas alguns casos, assim, mas a gente pode citar vários em relação, inclusive, a consumo de água, por exemplo, é só para encerrar os casos, que não é referente a agrotóxico, mas eu gosto de citar esse caso, porque se não fosse a FPI, a gente não conseguiria identificar, porque nós visitamos todos os municípios da região. Identificamos que tinha um falso engenheiro químico, dizendo que era engenheiro químico para testar a qualidade da água, Que inclusive o uso de absurdo. agrotóxico. E a gente descobriu que ele não era engenheiro químico. Então a gente teve que pegar a informação de todos os SAIs da região e dos prestadores de serviço para ver que ele não era. Aí consultamos, ele disse que tinha mestrado, doutorado, e a gente conseguiu fazer a apreensão dele durante a própria FPI, inclusive porque todas as polícias participam, né, do programa. Sim. Então, É importante. a PRF, a Polícia Militar, né? Tem um tempinho aí a parte agora que eu vou dizer, que das dificuldades, né? Dessas articulações. Então, a gente conseguiu prender esse cidadão que dizia que tinha mestrado em Chicago, não sei o que lá, em Harvard, doutorado, e foi formado na UFBA. E a gente conseguiu as informações em tempo recorde, assim, que ele não tinha. E ele ameaçava as pessoas dos prestadores de serviço para manterem ele no sistema. Então, a gente conseguiu fazer isso durante a própria etapa e teve uma repercussão muito grande. O próprio juiz deu a medida, né? Porque você tem muitos atores envolvidos com uma segurança do que você está atestando, né? Como em outros casos, a gente conseguiu atestar, por exemplo, que a falsidade de uma anilha, porque a gente tem especialistas que vão atestar a falsidade de uma anilha. Se a gente pegar um animal que está com anilha, a gente vai achar, está com anilha, está correto, não necessariamente. Então, você tem que avaliar. Então, para isso, você tem que fazer isso. Foi em Pernambuco, né? A gente conseguiu fazer isso em Pernambuco, porque a gente acompanha o trabalho, o programa em vários estados. E um vai aprendendo com o outro. E acho que aí, para o Amazonas, a gente pode usar o exemplo, por exemplo, de Pernambuco. Uma conversa boa também com o André Felipe, que é o colega de Pernambuco, porque ele organiza tudo a partir do centro de apoio. Porque aqui na Bahia nós temos o Núcleo de São Francisco, né? Que é uma equipe que trabalha destinada a isso, porque a gente foi crescendo aos pouquinhos, né? E lá em Pernambuco é o centro de apoio que faz. Então é totalmente viável, é só uma questão de se organizar, ver como fazer. Que maravilha. Aqui no Amazonas, a gente tem também essa questão da necessidade do acompanhamento policial por uma questão de violência no campo. Né? É uma situação que acontece, eu sei que acontece também no Pará, e nessas áreas de expansão da fronteira agrícola, normalmente os fiscais eles não são bem recebidos, né? Então, eles precisam desse apoio, eles precisam dessa ajuda, inclusive para a atuação dos fiscais da ADAF, numa fiscalização, acredito que em 2018 ou 2019, não estou me recordando a data exata, o Ministério Público pediu que a Polícia Militar fizesse o acompanhamento dos fiscais, porque eles estavam com medo mesmo. Né? E eu acho importante também o trabalho da FPI para levar essa informação, para trazer os munícipes para que eles entendam todo o processo. Né? Qual que é o objetivo? Que não é só a questão da punição, né? Tem a questão educativa, de levantamento de dados. Então, você envolver a população, né? Envolver as comunidades tradicionais. Nós temos aqui ainda a questão dos povos indígenas, então a gente provavelmente teria que chamar a FUNAI também para participar. A FUNAI participa aqui. A FUNAI participa aqui. A gente tem também os indígenas, não tem tanto quanto aí não, que é uma felicidade, né? Aí tem muito, a gente queria também ter muito, mas a gente tem muitos indígenas também aqui, e na bacia a gente tem a felicidade de ter nossos povos, né? E a FUNAI participa, é também uma felicidade muito grande, e também parceiros, né? Gostaria desse trabalho todo, conjunto, porque é impossível você chegar em todos os municípios do Amazonas uma instituição só e fazer um levantamento desse, grandioso como esse, né? E ter o exemplo do estado da Bahia é muito bom, vocês são pioneiros nisso. Então, vocês têm muito a ensinar para a gente. E o fórum, né? O fórum baiano, ele surgiu em 2016, não foi? E não, em 2012. Perdão, o nosso que surgiu em 2016, o de vocês é mais antigo, é verdade. O de vocês é de 2012, o nosso é de 2016. Nesse tempo, né, de 2016 para cá, nesses 4 anos, a gente tem uma dificuldade muito grande de levantar esses dados. Eu lembro que num dos anos nós tivemos como plano de ação fazer esse levantamento de dados, mas é um trabalho quase impossível.
impossível. Se você não tiver uma articulação de todos os órgãos, você não consegue. Né? Ainda mais com a É, dificuldade que a gente tem de transporte, né? E eu queria sim, envolver os essa questão. promotores do interior, porque a gente pode fazer isso a coordenação também, a coordenação do meio ambiente, né? Para que cada promotor de cada município se envolva nas etapas, né? Porque às vezes realmente Claro. um coordenador vai ter que ir junto ou vai ter que acompanhar. Mas você pode aproveitar o colega que já está, aproveitar essa capilaridade, né? O colega que já está lá, que conhece, ele pode fazer uma Não, preparação, informar, olha, a FPI está vindo, e, não, enfim, já fazer os colegas da preparar. região, olha, eles são fundamentais, assim, sem os colegas da região, a gente não faz trabalho nenhum, né? Os colegas, eles são fundamentais em toda a atuação, porque eles são os promotores de execução, né? A coordenação, ela faz apenas a articulação. E, obviamente, a gente procura ter apoio. Agora, por exemplo, a gente está preparando um manual jurídico da FPI, porque a gente vai poder disponibilizar para os promotores esse material. A gente já tem muitas peças formatadas para os principais problemas que acontecem, mas a gente está finalizando ainda esse ano o manual jurídico da FPI. Por quê? Finalizando esse manual jurídico, a gente vai ter praticamente todos os tipos de problema que a gente tem, de barragem, de piscicultura, de agrotóxico, revenda, enfim, de tudo, para que o promotor tenha pelo menos aquele na mão. A gente já tem muitas peças e a gente já disponibiliza muita coisa, porque gera muita demanda também. A gente não tem que mentir, né, para ninguém. A gente tem que ajudar a pensar como é que a gente vai resolver, porque a demanda existe de qualquer jeito, ela está aparecendo para a gente, mas o problema está ali. Então a gente precisa enfrentar o problema, né? Então, Sim. juntos a gente consegue enfrentar o problema, tendo todo o material pronto, contando com cada um. Tanto mais efetivo vai ser o programa, quanto mais envolvidos estejam os colegas de cada lugar, né? Cada colega ajuda muito. Aqui na Bahia a gente tem colegas que, Ave Maria, vestem a camisa, dizem que a promotoria é fruto do trabalho do programa FPI. Os promotores de justiça muito animados com o programa. Então, a gente tem, assim, essa felicidade. E, assim, o que eu digo os desafios são grandes por essa questão da articulação, né? De manter viva essa articulação, de trabalhar com essa questão de, às vezes, muda o diretor de um órgão, muda o superintendente de outro órgão, às vezes até muda um procurador-geral, né? E a gente tem que garantir continuidade. Eu acho que isso é o maior lema do nosso desafio, é a gente garantir, independente das pessoas, a gente garantir a continuidade do programa, né? E eu acho que é fundamental essa ideia e a valorização de todos os parceiros, da sociedade civil, os parceiros, o Comitê de Bacia, as universidades, cada parceiro na sua perspectiva. Eu acho que isso é fundamental. Então, essas ações podem maximizar, potencializar os trabalhos e serem mais completas. Eu realmente acredito que é uma atuação muito mais completa. Agora, também não quero dizer assim, o dossiê, ele não tem dados da FPI só, ele tem alguns dados do programa FPI e ele não tem todos os dados do programa FPI, por isso que eu estou dizendo, porque até mesmo a gente se organizando e trabalhando há muitos anos, a gente também tem falhas na coleta de dados. Então, a gente precisa ser rigoroso com isso. Todo mundo que foi começando, depois eu fui dizendo, gente, vamos sendo rigoroso com os dados, vamos sendo rigoroso com as quisitações, tem que responder essa quisitação. Os técnicos vão para campo com um tablet na mão e vão marcando ali na quisitação. E que tem uns que não gostam e preferem marcar no papel para depois lançar no sistema. Mas não pode deixar de fazer isso. A gente tem que ser um pouco rigoroso com isso, porque a gente acabou não sendo no começo e a gente não teve todos os dados. Então, para a gente ter os dados, a gente precisa gerar o dado. E aí o programa poderia ter muito mais dados do que o que tem, mas as falhas na implementação dele geraram essa dificuldade para a gente sendo bem honesto aqui com o que temos, né? E os outros estados estão implantando agora, embora começaram já há pouco tempo, não tem tanto tempo assim, mas estão com essa missão também de implantar, gerar essa cultura da gente poder colocar os dados no sistema, da gente poder alimentar as informações, os relatórios serem o mais completos possível, para que a gente possa ter os dados, né? Porque não adianta, o promotor não está no lugar. E aí, teve o quê? Como é que vai desdobrar a parte civil e a criminal? Não dá para fazer se não tiver um bom relatório, com todas as informações, né? Hoje a gente tem relatórios muito bons, mas tem vários que precisam melhorar muito ainda. A gente tem feito oficinas de relatório, a gente tem feito consultorias para elaboração de relatório, mas é um processo para conseguir chegar lá. Então, eu deixo assim essa mensagem, né, é um desafio e maravilhoso, né, fazer esse trabalho do programa FPI e sem dúvida nenhuma o fórum complementa a FPI complementa o fórum e a gente espera que cada dia isso possa ser
mais e mais aperfeiçoado com a chegada de parceiros e de pessoas que se comprometam. Porque, assim, os profissionais que trabalham na FPI, eu queria deixar esse registro, eles não são pessoas que estão ali dedicadas só para cumprir o seu trabalho. São profissionais que todos que estejam nos assistindo, porque a gente divulgou no grupo da família, a gente chama Família FPI, só para ter uma ideia do negócio. Então, a gente já é tão, assim, enlouquecido porque a FPI ou você ama ou você odeia. Só tem esses dois caminhos, não tem um meio termo, né? Eu acho uma coisa legal. Pode ser, pode não ser, não dá pra ser. Ou você ama, ou você detesta. Você não quer ver nem a cara da FPI na sua frente. Porque é aquela cachaça, aquela gincana que você vai querendo salvar o mundo ali, com todo mundo junto, nessa energia positiva de vamos fazer um mundo melhor. E a gente acredita nisso, né? Então, todos os técnicos, profissionais, policiais, especialistas, colaboradores, voluntários que trabalham no programa FPI têm essa mesma ideologia. Então, fica fácil trabalhar, né? Fica feliz e Sim, gostoso, né? Trabalhar. eles levam o FPI no coração, né? Com Ai, certeza, que com maravilha. certeza. Eu sinto que a live ela começa assim muito séria, né? A gente falando sobre o trabalho, sobre os problemas, aí depois ela vai ficando leve. E aí, quando ela tá ficando leve, ela já tá acabando, infelizmente. Mas eu Sim. acho muito bacana esse teu depoimento, inclusive para informar, né, para os colegas que é trabalhoso, vai gerar demanda, mas também vai trazer muitas soluções. Porque no meu tempo de promotora no interior do estado, às vezes você se sente abandonado, você vê o problema e você não sabe como agir. E os parceiros também, né? Todas as instituições de fiscalização, as ONGs, todo mundo que pode fazer parte dessa fiscalização sente um pouco perdido. Então, vai gerar mais trabalho para o colega, mas também vai trazer soluções que ele não imaginava que ele ia conseguir, vai melhorar o trabalho dele, né? Vai trazer esse conforto, saber, não, eu estou fazendo alguma coisa, porque às vezes dá aquele desespero, a pessoa não sabe o que fazer, e aí você tem um programa que te dá todo esse respaldo, já com anos de atuação, de experiência, aí muda. A situação é totalmente diferente. Eu sinto que o colega do interior, principalmente que ele está começando agora, acabou de entrar na instituição, ele está com aquela vontade, esse sangue no olho que você colocou e no coração também, né, trazendo o projeto de Ministério Público também de atuação social no coração, ele se sente acolhido, ele se sente amparado por um programa como a FPI. Então, o objetivo aqui dessa live é levar essa ideia para o Ministério Público do Amazonas, né? E eu vou me comprometer, né? Essa live ela vai ficar disponível, vai ficar no IGTV. Outros colegas que não puderam assistir agora vão poder assistir, vão poder ouvir o teu depoimento. Deixa eu olhar aqui o nosso tempo, a gente tem 5 minutos aqui pelo que eu estou olhando. Então, ainda dá para Tranquilo. você falar mais alguma coisinha. Então, os colegas vão poder ter um contato e prático mesmo sobre isso. E a gente pode até depois discutir outras possibilidades, de repente fazer um curso, mesmo que seja um curso online, de preparação, ou enfim, as reuniões para poder tirar do papel, né, o projeto, o programa. Então, a gente pode pensar em várias alternativas aí, mas aí fica aquela provocação inicial, que é o objetivo dessa live, é fazer essa provocação, é trazer essa vontade, né? A Cássia, a nossa parceira do INCRA no fórum, tá assistindo. Ela colocou aqui que, inclusive, inibe a corrupção local quando você tem uma fiscalização efetiva, com certeza. Né? O nosso diretor do CEAF acabou de entrar, doutor André Cefaí. Eu quero dizer, doutor André, que nós estamos aqui querendo plantar a semente da FPI, da Fiscalização Preventiva Integrada, no Ministério Público do Amazonas, e o Ministério Público da Bahia, na pessoa da doutora Luciana Cury, está se colocando à disposição para ajudar nesse processo. E agora que a gente está terminando, eu queria deixar esses minutinhos finais para você, Luciana, te agradecer você ter aceito esse convite e dizer que a gente ainda tem muito para conversar. Com certeza você vai voltar aqui, a gente vai voltar a falar sobre a FPI. Sem dúvida, assim, nós estamos à disposição, não só, com certeza, os colegas da Bahia, né? Mas também os colegas dos outros estados, né? O Ministério Público Federal, inclusive, em Sergipe, em Pernambuco, nos estados todos, em Minas, tem sido muito parceiro, né? Em Alagoas.
Também o Ministério Público Estadual tem desenvolvido esse trabalho. Então, assim, a gente pode, além dos órgãos, claro, né? Porque é importante também os órgãos, por exemplo, o INCRA aí, se vê também como o INCRA da Bahia participa, por exemplo, do programa, né? E vê a importância dele estar. Então, eu acho que é muito importante a gente ver os nossos pares, né? Fazendo esse trabalho, vendo o que é possível fazer, criando as alternativas para que isso possa ser feito, claro, customizar em relação à própria região, ver como é que pode funcionar. E acho que, assim, os princípios desse trabalho, eles são muito grandiosos, no sentido de integração, de melhoria da qualidade de vida, né? Como objetivo, a gente tem a melhoria da qualidade ambiental da Bacia do São Francisco e melhoria da qualidade de vida do povo do São Francisco. Então, assim, são objetivos extremamente nobres e que engloba todos, né? Todos os promotores de justiça e promotoras das diversas áreas que acabam se envolvendo, né? Na defesa do patrimônio cultural, na defesa do ambiente natural, do trabalho, né? E do construído. Então, eu acho que isso traz uma possibilidade de a gente atuar de forma integrada, que também, às vezes, é muito cada um na sua caixinha. A gente precisa estar unindo esses olhares para um problema que é conjunto e que, às vezes, cada um está trabalhando de um lado sem juntos pensar as melhores alternativas de soluções complexas. Problemas complexos não vão conseguir ser resolvidos de forma isolada, né? Então, com essa visão, a gente encerra aqui dizendo que é o caminho que a gente acredita na construção coletiva e quem não sonha, né, com essa perspectiva coletiva, nós sonhamos e nós acreditamos também nas mudanças e elas só podem acontecer ou serão mais facilmente conseguidas quando a gente tem a união, né, de esforços aí da sociedade civil, com os órgãos públicos, com as universidades, e o programa FPI permite esse trabalho. Então, agradecer muito a Aureli, ao nosso diretor do CEAF, do Amazonas, por essa oportunidade, a nossa querida, aguerrida promotora Aureli, que é tão querida de todos nós que atuamos nos fóruns estaduais, o Fórum Baiano, né, cumprimentar também todos os parceiros do Fórum Amazonense e do Fórum Baiano, que eu sei que estão também, alguns aí entraram, saíram, presentes. Eu quero agradecer muito a oportunidade e colocar todos à disposição.